meu querido? Paz, querido, tudo bom? Tudo e você? Boa noite. Boa noite. Que honra e que privilégio ter sua companhia nessa live de sexta-feira tão preciosa, hein? Amém. Muito bom E um pra gente momento também estar aqui, especial. né? Que benção, te agradeço por ter aceito o convite. É, já estava há um tempo já no coração de te chamar. Falei, vamos acompanhar a sequência aí, assim que eu conseguisse um contato contigo. Você já aceitou já de início, né? Já estão os irmãos entrando aí, ok? Só compartilhar um pouco qual o propósito desse projeto, único e exclusivo para a honra e glória de Jesus, tá? Esse é o nosso objetivo. Isso nasceu através mesmo da palavra. A palavra de Deus fala que lá em Apocalipse 19:10, no finalzinho, né? Portanto, o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Atos 1:8, que a gente sempre pronuncia e declara isso, né? E recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minha testemunha. Ali em 2 Coríntios 3:2 diz, vós mesmos sois uma carta, a nossa carta, aberta, lida e conhecida por todos os homens. Ou seja, Jesus demonstra a tua graça e toda a glória dele através da nossa vida, né? Então, o Amém. testemunho de vida é fundamental. E creio, estou falando com um tremendo homem de Deus, que as pessoas que estão à volta aí têm esse conhecimento. Eu, particularmente, tenho uma aproximação legal, uma liberdade muito boa, mas o maior propósito aqui é conseguir te conhecer um pouco mais, Felipe, conseguir entrar um pouco mais dentro do seu coração e através daquilo que você vivenciou, porque nós reconhecemos que nós temos duas histórias, né? Uma antes de Jesus e outra depois de encontrar Jesus, e essa é uma realidade, né? Algumas coisas a gente vai alinhar com umas perguntas que os irmãos tiverem interesse de poder compartilhar, no final a gente responde, né? Mas quero te deixar aberto agora para quebrar um pouquinho o gelo. Paz, a esposa já está presente, a Lu, Elinho, irmão amado. Te agradeço, pastora Luciana, obrigado, viu, por nos presentear com esses momentos tão preciosos aí, permitindo o esposo, claro, honrar essa live, porque hoje é um dia especial, o pastor Felipe vai antecipar, além de ser dia dos namorados, também teve um dia muito especial há 4 anos atrás também, e por muita cristocidência, né? E hoje a gente está tendo esse privilégio. E eu creio assim, Felipe, porque o tema dessa live é pequenas sementes geram grandes frutos. Então, muitas vezes a gente não consegue enxergar essas pequenas sementes, que são o nosso testemunho de vidas, o quanto de fruto que a gente vai poder colher, né? E é assim que Jesus nos escolhe. Então, fique à vontade, faça a sua apresentação, fale um pouquinho de você brevemente aí, que depois a gente vai dar continuidade. Amém. Continuidade, tá bom? Amém. Prazer estar contigo, Elin, amigo de longa data, né? Desde quando éramos mais jovens. Sim, Hoje somos jovens mais experientes, né? E privilégio, né? Desde o começo da minha conversão, tá tendo a oportunidade de te observar e de aprender sempre algo contigo. Isso é tremendo, é bem especial mesmo. Bem, como já disse aí, né? Os que me conhecem já sabem quem eu sou, por óbvio, né? E quem não me conhece, eu sou o Felipe, pastor Filipão. Sou casado, tenho 37 anos, moro em Taubaté. Estou aqui por um chamado do Senhor, né? Para trabalhar na obra do Senhor. Eu e minha esposa, a pastora Lu, somos empresários. E estamos lutando, né? Dia após dia para manter aquilo que o Senhor pediu para nós. E aquele que está de pé cuide de não cair. Então essa é a nossa luta diária, né? Todo dia lutando, vigiando. E esse é o nosso propósito, tá vivendo uma vida de acordo à vontade de Deus. amém. Glória a Deus. E fazendo um link sobre isso, né? Você falou que é empresário. Como que você consegue conciliar a, a, a tua vida profissional, né? O seu trabalho, que muitos consideram como uma vida secular, né? E a sua vida com Cristo. Eu, particularmente, enxergo que nós temos uma única vida.
em uma vida com o Senhor Jesus, e isso quer seja dentro da igreja, ou a gente ser igreja fora das quatro paredes, né? Então, como que você consegue fazer isso nesses dias, querido? A minha maior dificuldade é só com relação a. Alô? Oi, voltou. Caiu a conexão, eu só Caiu um escutei pouquinho. a minha maior Não, dificuldade não, é. eu parei nisso aí porque informou pra mim que tava com a internet ruim. Então, a minha maior dificuldade realmente é a questão de tempo, né? Porque pra É, mim a vida ministerial e a vida profissional pra mim é a mesma coisa. A mesma pessoa que eu ai, sou que dentro de bem. casa, eu sou na igreja, eu sou dentro do meu trabalho. Então, assim, isso aí pra mim não tem diferença. O meu trabalho, as pessoas que estão lá comigo também vão ter o privilégio ou não de conviver com a mesma pessoa que um irmão da igreja convive ou que a minha esposa convive. Para mim não tem diferença nenhuma. Gosto muito da minha vida profissional, gosto muito da minha vida, essa interação que eu faço, né, dentro da sociedade. Mas para mim não tem diferença nenhuma. É difícil essa conciliação, né? Porque alguns sabem, eu trabalho em Ubatuba. Nos últimos anos eu estava vindo trabalhando em Ubatuba. Então, assim, morando em Taubaté, trabalhando em Ubatuba, precisou criar uma logística, assim, um pouco, né, mais apurada, assim. Mas a gente acostuma, né? Acostumei com essa vida, já era uma vida que eu tinha antes, meus trabalhos eu já precisava fazer translado. Mas é isso. Para mim é encaixar isso é a questão do tempo, do horário. Só isso, a questão profissional e a vida ministerial para mim é a mesma coisa. Amém. Que benção. Entrando um pouquinho para conhecer um pouco de você, a parte da sua família, antes de você constituir essa família que Deus te abençoou, falando um pouquinho da sua casa, falando um pouquinho do pai, mãe, irmãos, para a gente conhecer um pouco mais o que que você aprendeu, o que que você traz da sua família, né? Qual o legado? Você até uma vez ministrou sobre isso É, e foi impactante a mensagem. A gente, eu particularmente tinha muito essa entre receber uma herança e receber um legado. E aquele dia foi impactante. E eu sei que amém. isso faz parte e muda toda a nossa história, né? Com certeza. A família parece clichê, mas ela é uma base, né? A gente tem aquilo que você falou, a nossa vida se divide entre antes e depois de Cristo e eu aprendi muitos conceitos com eles. A minha família é uma família que veio. Ela tinha suas turbulências, né? Acho que como muitas famílias, meu pai era um homem um pouco turbulento. Tinha princípios bons, mas era um homem um pouco turbulento, assim, nas suas condutas. É, A parte espiritual do meu pai também era bem complicada, porque o meu pai foi um cara que ele viveu uma vida numa queda de braço com Deus. Então eu cresci dentro de um lar que não podia se falar de Deus, porque ele É, tinha sua briga pessoal com Deus. E ele resolveu essa briga dele no leito de morte, né? Na semana que ele faleceu, ele teve de novo um encontro dele com o Senhor e fez a passagem dele aí bem com Deus, né? Ele se recuperou nessa questão, né? Foi uma situação até bem inusitada, ele já estava bem dizer, bem debilitado, ele já não falava mais. E e aí, pouco, 2 ou 3 dias antes dele falecer, ele conseguiu encontrar forças e ele começou a declarar, né? Eu vou embora com Jesus, eu vou para casa, né? Eu vou embora com Jesus, eu vou para casa. Foi uma coisa bem impactante porque meu pai era um homem bem ríspido, né? Bem rústico assim, o meu pai, sabe? E é uma coisa que marcou bastante a gente. A minha mãe é uma mulher doce, uma mulher submissa a Deus, hoje uma mulher de Deus, temente ao Senhor, sabe? E na época uma mulher temente ao casamento, respeitou o casamento, foi uma mulher, é uma mulher guerreira, né? Minha mãe tá viva, é uma mulher guerreira e eu sou o mais novo de 4 irmãos. Então quando eu falei que a minha família é um pouco conturbada, é mesmo, né? Eu tenho um irmão mais velho, que agora tá com 50 anos. Tem uma irmã mais velha também que está com 42, fez agora essa semana. E eu tinha uma outra irmã, né, que infelizmente faleceu aos 20 anos.
Ela faleceu em 96, estaria hoje com 44 anos. E isso aí faz parte do meu testemunho, né? Ela faleceu vítima de AIDS e isso marcou muito a minha juventude, marcou muito o homem que eu sou hoje, foi muito marcado por essa dor, por essa dificuldade que eu passei. Caramba. E tá aí, né? Por isso que eu sempre acho que essa pergunta, já logo de início, ela é tão forte, porque ela já mexe um pouco mexe um pouco não, mexe totalmente na nossa estrutura. Te agradeço pela franqueza, e não é nem exposição, mas para honra e glória de Deus, hoje a gente olha Sim, para com você e certeza. vê, e vê uma pessoa aí vitoriosa, é, sendo trabalhado por Deus na parte de resiliência, se adaptar, tentar voltar ao estado normal mesmo, passando por tantas dificuldades e perdas, né? Essas É, percas, elas são fortes, né? são fortíssimas. E marcam, né? E vou entrando um pouquinho na parte da igreja, porque creio que você não nasceu num lar evangélico, né? Não, Pelo um breve relato seu aí. E infelizmente não. eu também tinha esse sonho, né? Mas vou tentar fazer com todo cuidado e zelo que meu filho possa crescer nos caminhos do Senhor, dando liberdade, livre-arbítrio, mas mostrando para ele o melhor caminho, né? O caminho Com certeza. excelente. O que que você aprendeu com a coinonia, né? Com a igreja, com a congregação, o convívio ali? Quando eu falo de igreja hoje, a ideia que eu tenho de igreja talvez seja não é, né? A igreja, primeiramente, somos nós, né? E juntos formamos esse edifício, né? Esse corpo de Cristo. Então, a comunhão é precioso, né? Você está tendo tempo com pessoas das quais você vai aprender e muitas vezes tem a oportunidade de ensinar também. Então, é uma troca. E é precioso, porque desde uma criança de 2, 3 anos, se você for uma pessoa aberta e tiver atenção, você vai olhar aquela criança e você vai aprender alguma coisa. Pode ser um senhor de idade, né? Tem um irmão da nossa igreja, o irmão Rubens, abraço para ele, que, poxa, amo conversar com ele, né? Ele tá chegando, caminhando para os 90 anos já de idade e, poxa, quantas coisas eu aprendo, né? Então a comunhão é essa oportunidade de você tá conversando com pessoas, tá se tornando uma pessoa melhor e às vezes até sendo usado por Deus para transformar a vida de alguém numa pessoa melhor. Esse para mim é o conceito de igreja. Nesses dias de quarentena, essa é a falta que eu tenho, né? Porque o conceito religioso de 4 paredes com um teto em cima, isso aí não existe para mim, né? A falta que eu tenho é das pessoas, é do convívio, dessa interação, assim. Eu sou muito de toque, né? Gosto de abraçar, gosto. Então, assim, isso faz falta pra mim. Muita falta. Eu também tenho sentido muito essa falta, esse contato. E não gosto de abraço simples, não, né? Aquele É, abraço frio, né? Eu gosto de um abraço que a pessoa consiga sentir o calor mesmo, né? E demonstrar que a gente tem esse carinho, né? Referente ao seu relacionamento com Jesus, quando iniciou? Quando foi esse primeiro encontro que você falou, olha, a partir de hoje, Jesus, eu não largo o Senhor por nada nesse mundo. essa vai ser, eu creio que a segunda vez que eu vou falar um pouquinho disso em público. Uma vez o Senhor me incomodou de eu estar pregando a respeito do meu testemunho. Muita gente acaba sabendo que vai convivendo, eu sempre cito, né? Eu sou uma pessoa assim que eu tenho uma. A parte histórica, para mim, ela é muito forte, sabe? Então, assim, eu acho que se eu não fizesse o que eu faço hoje, eu seria um professor de história. Eu gosto de história, sabe? Então, não só da história dos outros, né? A história dos livros, mas a história dos outros e a própria história da minha vida. Então, eu era um rapaz de 19 anos que, aos olhos da sociedade, podia ser um bom rapaz, até, né? Eu até brinco, né? Não batia na minha mãe por causa de mistura, né? A brincadeira que eu faço. Então, aos olhos da sociedade, podia ser um bom cara. Mas por dentro eu tinha muitos vazios, muitas lacunas, né? Então eu conheci Jesus aos 19 anos, aos 18 eu tinha tentado suicídio, né? Tentei tirar minha vida, tomei um monte de porcaria, não morri porque Deus realmente tinha um propósito na minha vida. E aí, passado algum tempo, por uma questão financeira, eu aceitei, eu trabalhava na noite, organizava eventos, festas e tudo mais. E aí, por uma questão financeira, eu aceitei uma proposta para trabalhar numa loja de carro.
E quem é das antigas vai lembrar, né? Davi Veículos aí em Ubatuba, que era em frente à Sim. prefeitura, que é do Wilson. Grande homem de Deus, um espelho para mim, assim, foi o homem que foi usado por Deus para falar de Jesus para mim. Eu fui trabalhar na loja dele. E todo dia de manhã eu chegava lá, o Wilson olhava no meu olho, apertava minha mão e falava: Deus te abençoe. Todos os dias eu chegava de manhã, ele apertava a minha mão, né? Ele tem uma mãozona também, né? Quem conhece o Wilson, do Sabor do Mar. Poxa, ele apertava a minha mão e falava: Deus te abençoe. E aquele olhar dele queimava meu coração, né? É, Queimava meu coração. E aí ele usou uma bela estratégia, porque desde aquelas épocas eu já gostava de comer. E aí ele pertencia a um movimento que se chama DONEP, que é a sim. Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. É uma reunião para empresários cristãos. E ele me convidou, né, para ir numa dessas reuniões, foi em um dos restaurantes dele. E aí tinha um belo jantar lá, eu fui, jantei, né? Comi bastante. Até brinco, né, que ninguém pagou a minha conta naquele dia, né? Eu comi de graça aquele dia, né? Não, eu não paguei, mas alguém pagou, né? Sim. E aí tinha um homem de Deus que veio falar. Eu lembro que era um oficial da aeronáutica de Guaratinguetá aqui. E ele veio falar do que Jesus tinha feito na vida dele. E no final da palestra dele, né? Do culto, né? Não posso dizer nem que era um culto, que não tinha toda aquela liturgia de um culto, era num restaurante, Sim. era, enfim. Mas foi uma palestra em que ele falou do que Jesus fez na vida dele. E eu falei, cara, eu quero isso pra mim também. E Uhum. ali lá se vão, né? Quase 18 anos. Foi no dia 29 de agosto de 2002, né? Eu lembro com exatidão da data. E ali eu tive um encontro com Jesus. Ali eu levantei a minha mão, eu fiz uma oração entregando a minha vida para Jesus. E é interessante que foi fora de um contexto de igreja, né? Isso me marca muito. Foi totalmente fora de um contexto de igreja, não era uma igreja. E aí eu aceitei Jesus. E aí vim a saber depois que o Wilson ia na Ágape. E aí era uma igreja, né, que as pessoas, os colegas, já tinha alguns colegas que frequentavam lá. E aí eu fui no domingo e nunca mais parei. Que Nunca mais benção. parei. Então, desde a primeira vez que você teve esse encontro, você já conseguiu assumir um compromisso e de lá para cá veio de braços Foi. dados com Jesus e veio recebendo as bênçãos. Legal. Foi, para mim foi muito forte, assim, eu comecei a mudar assim meio que da água pro vinho, quase que instantaneamente, assim, eu tinha muita, como eu falei, né, aos olhos da sociedade, eu era uma pessoa boa de se conviver, mas eu sabia os meus segredos com Deus, né? Sim, E aí, rapidamente, o Senhor foi me incomodando, eu fui tirando, descartando, saindo, e foi bem, tem sido assim até hoje. que benção. Glória a Deus e quem te conhece tem visto e vivido isso, né? Tem testemunhado essa fome e sede, né? Creio que esse vazio foi preenchido com a graça de Deus, porém, a gente vê que Deus fala para a gente clamar a Ele, que Ele vai nos responder com coisas grandes e misteriosas ainda, né? Amém. E é infinito, né? É infinito o amor e compreender aquilo que Deus tem para a gente é muito grande. Sim. Na sua visão, qual, não sei se seria desculpa, né? Mas o que as pessoas mais arrumam como desculpa ou justificativa mais comum para que elas não estejam numa igreja ou se unam a uma congregação? Para mim acontece duas coisas, viu, Hélio, e os que estão nos assistindo. Primeiro a pessoa ela não tem discernimento do estado que ela se encontra. Então é como se a pessoa não soubesse que ela está doente. Não é isso? A pessoa ela tende a procurar um médico depois que ela sente alguma dor ou quando ela identifica que aquela dor precisa de um médico. Sim, Então a primeira questão é essa, né? A gente vive numa sociedade hoje em que o ápice da nossa sociedade é a distração, né? Então a gente tem mil coisas para estar tirando a nossa atenção, consumindo o nosso tempo, consumindo as nossas forças. E isso aí a sociedade vai indo, né? E tentando sobreviver como dá. Esse é um problema em que as pessoas elas não têm esse discernimento do estado que elas estão. E como elas vão ter esse conhecimento? Uma das ferramentas é essa aqui que a gente está tendo, esse bate-papo, essa coisa simples, talvez alguém que esteja ouvindo ou que venha a assistir ainda possa perceber que tem algo, por mais que você esteja bem, tem algo melhor, né?
E se É, você não está tão bem, tem algo, continua tendo algo muito melhor. Então, acho que o primeiro ponto é isso, que as pessoas elas não estão numa igreja. O segundo ponto, né, eu percebo o seguinte: às vezes a gente tenta ser cristão para os outros e esquece de ser cristão primeiro para nós mesmos, né, entre nós e Deus, e especialmente dentro das nossas casas, com as nossas famílias. Então, assim, a conta é muito simples. A minha cabeça ela funciona de uma forma muito matemática, assim, sabe? Então, eu fico pensando, hoje somos 2,2 bilhões de cristãos no mundo. A verdade é que se todos esses cristãos que se denominam cristãos fossem dentro das suas casas, o mundo estaria salvo. O mundo sim. estaria salvo, né? Se todos os homens fossem homens de verdade, compromissados com a família, com ética, com moral, consequentemente, tudo isso é caráter de Jesus Cristo, né? Eles teriam filhos desse jeito, as esposas, uma interação dentro das famílias, e isso se alastraria para a sociedade. O que eu vejo também é que alguns podem falar, né, muito escândalo dos cristãos e tudo mais, né? Muitos cristãos que dão escândalo, não levam uma vida correta, tal. Mas eu não vou dizer que seja esse o motivo das pessoas não estarem, não, sabe? Isso talvez até seja de alguma forma, mas é que tem uma outra parte também que o coração do homem é duro, né? O coração Amém. do homem é duro, é duro. O homem, ele não quer abrir mão dos seus prazeres. Porque o que a pessoa, ela começa a relacionar? Ela começa a pensar naquilo que ela vai ter que abrir mão. Então ela pensa, Sim. não vou fazer mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E ela parou por ali. E ela está disposta a não abrir mão desses prazeres. E aí Sim. ela para. E ela para, porque talvez num país em que não exista cristãos, ou existam poucos, alguém pode falar que não teve um contato com Jesus, mas no Brasil, né? Se Uhum. agora, se você que está assistindo essa live, desligar aqui, rodar o seu feed aí no Instagram, você vai ver alguma coisa de um cristão. Se você ligar a Sim. televisão, você vai ver um programa cristão. Então, tem o fato de que as pessoas não sabem como elas estão, porque a gente está todo mundo distraído, vivendo a sua vida, né? Como a palavra fala, né? Como nos tempos de Noé, casando-se e dando-se em casamento. Tá todo mundo distraído, vivendo a sua vida, e como foi em todas as épocas da história. Isso nunca mudou. Nunca mudou. E hoje mais ainda, né? Muita distração. E o fato de quem já é cristão não está conseguindo ter uma conversão não impactante para as pessoas da rua, mas impactante para dentro da sua casa. Se cada um Sim. fizesse o seu trabalho de casa, a sociedade estava mudada. Amém. A sociedade estava mudada. Com certeza. E é uma realidade, né? Em algumas vezes eu já declarei isso, que eu queria parar de testemunhar do nome somente. A gente tem que testemunhar mais da presença, né? E a Com certeza. presença dele é viver Cristo, é que as pessoas possam ver os mesmos passos de Jesus, os mesmos gestos, olhar, a forma de pensar, né? E você Com foi certeza. bem profundo nessa resposta aí, que de uma certa forma abrangeu aí bastante tipos de pessoas, né, características. Mas vamos lá. Dentro do assunto aí em questão em relação a Deus, qual o assunto que você mais se interessa, mais te chama a atenção das coisas de Deus? Tem gente que gosta de louvor, tem outros que gostam da palavra, tem gente que gosta do profético, e aí, Eu tenho mais uma tendência para a palavra, viu? Eu tenho uma tendência para a palavra. Eu gosto muito do louvor. Há um tempo atrás, Deus me permitiu começar a aprender a tocar violão, então eu toco algumas músicas no violão. Isso é uma coisa muito, muito particular na minha vida, assim, íntima com Deus, né? E nesse tempo de quarentena, eu e a pastora fazemos umas adorações aqui em casa, e é bênção. Mas eu tenho uma tendência para a palavra, sabe? Eu gosto muito da palavra do Senhor. Eu vejo que é lá que ele vai se revelar, é o manual. E para mim é uma coisa que me impressiona a palavra de Deus, né? Como eu falei, a minha mente funciona de uma forma muito matemática. Então, você imagina, Deus é um Deus infinito. Como um Deus infinito pode caber dentro de um livro finito? Porque a Bíblia é finita, ela tem se ela for muito grande, ela tem 1.000 páginas. Se ela for mais fininha, ela tem 500 páginas. Mas é um livro finito. Então, como pode um Deus infinito caber dentro de um livro finito? É aquilo que todo mundo fala. Meu, eu já li essa passagem 10 vezes e não tinha visto isso ainda. O Senhor está ali. Então a minha paixão é encontrar as verdades, não apenas aquelas que estão na primeira camada.
as Sim, que estão na segunda, as que estão na terceira, me aprofundar naquilo ali. Eu tenho muita paixão por isso. Gosto muito, isso me preenche muito, me faz conhecer a Deus. Então, isso de tudo assim é o que mais me agrada. Amo pregar a palavra de Deus, viveria a vida inteira pregando, acabando um culto e começando outro. Amo demais, gosto demais. É, mas seria minha paixão primária seria a palavra e de Deus ali, o conhecimento, e em segundo, tá pregando, tá falando para as pessoas, comunicando aquilo que Deus falou para mim, né? Eu vou lá, aprendo amém, alguma coisa e comunico. Acho que essas seriam as minhas amém. paixões. Farei isso o resto da minha vida facilmente, Compartilhar o que de graça recebeu, né? com certeza. É, eu creio que Deus, nessa caminhada aí já há 18 anos que você comentou, né? Deus deve ter te mostrado assim muitos pilares, muitas coisas importantíssimas, né? Claro que a gente não teria só esse tempo de uma hora ou menos para conseguir relatar todas, mas o que você Uhum. considera bem importante que você possa compartilhar aqui de lição que Deus compartilhou contigo? Ah, para mim o evangelho ele é algo prático. O evangelho ele é prático, o evangelho ele é vida real. E, e quando eu entendi isso, Hélio, e os que estão nos ouvindo, isso para mim foi transformador, porque todo mundo de alguma forma acaba sendo um pouco modelado pelo conceito de uma igreja, de uma religião. Né? Então, seja lá difícil alguém que nunca teve contato com uma religião antes de conhecer a Cristo. Todo mundo então ele vem já pré configurado para uma religião. E aí a gente vem para Cristo, eu digo por mim, né? E aí eu comecei a perceber, poxa, né? Isso aqui não é uma religião. E aí Deus me deu até uma definição, né, do que é uma religião. E aí eu tive certeza que não era isso que eu vivia, que uma religião é um conjunto de regras que normalmente é dada por um grupo de pessoas que se reúne num determinado lugar num dia da semana. Isso é religião. E não era o que eu vivia. Não era o que eu vivia. Eu dormia e pensava em Jesus. Eu acordava e pensava em Jesus. Eu estava no meu trabalho e pensava em Jesus. Eu pecava, o Espírito Santo me constrangia. E eu falei, cara, não é. Aí a minha cabeça começou a rodar numa outra frequência. Então, assim, a maior revelação que eu sinto de Deus para mim ter me desprendido das garras da religião, sabe? Daquilo que você aprende desde criancinha, de que, olha, Papai do Céu não gosta disso, Papai do Céu vai te castigar. Então, esse conceito que estava arraigado dentro de mim, assim, eu fui liberto disso, e isso foi tão precioso, sabe? Ter todo o temor que eu tenho por Deus, porque ele sim, né, é um Deus de ira, né, que vai fazer o que tem que ser feito, ele vai castigar o pecado e o pecador, isso aí não tem como fugir disso, mas é um Deus de amor, pleno, completo, né, infinito amor. Então ter essa visão entre essas faces de Deus, porque tem gente que gosta só de um lado de Deus, né? Tem Sim, gente que é mais dura assim, então, não, Deus é fogo, Deus é fogo, Deus é fogo, e Deus é só fogo para ele. Então ele é um cara duro, um cara ríspido, normalmente é um cara que vai ter dificuldade nas suas interações sociais, né? Talvez seja um cara, se torne um cara como meu pai foi, do tipo, meu pai chegava, eu ouvia o barulho do carro do meu pai, eu sentia duas coisas muito fortes dentro de mim. Alegria, porque meu pai era o meu herói, então ele tá chegando, e medo, porque o comportamento do meu pai fazia com que a casa sentisse medo. Então, se você só vê esse lado de Deus, talvez você se transforme numa pessoa mais dura assim. Ou sim. o amor, né? Ah, Deus é só amor, e aí você vai vivendo a sua vida na gaita, na flauta aí, vivendo de qualquer forma. E é uma mentira. Deus é tudo isso. Se falar que Deus é só É. uma coisa, ele já não é mais Deus. Deus é tudo isso. Então, para mim, a maior revelação é um evangelho na prática, um Deus que não é um Deus de uma igreja, não é um Deus de quatro paredes com um teto em cima, é um Deus que está dentro do meu coração. E se eu te for cair numa ilha deserta hoje, que não tenha mais ninguém, eu vou viver até o último dia da minha vida lá, convivendo com os macaquinhos e comendo coco e sendo cristão, mesmo numa ilha deserta. Amém. Glória a Deus. Gostoso falar contigo, viu? Amém. Você enriquece, né? A palavra de Deus fala que isso edifica nossas vidas, né? E Amém. essas conversas, essas pequenas sementes, talvez para quem fala, como você está falando de algo que você vive, isso
já é corriqueiro, já é algo que acontece, como você comentou, olha, meu Uhum. testemunho, quem já convive comigo conhece. Mas para quem não tem tanto essa aproximação, que foi uma das coisas que aqueceu meu coração, né? Você falou que tem esse desejo, essa vontade de conhecer a história, conhecer a vida das pessoas. Isso tem deixado, tem ficado muito de lado e a gente precisa fazer com que o nome de Jesus seja glorificado por tudo aquilo que ele tem feito, porque obras maravilhosas ele tem feito. A gente vê as transformações, as vidas, as famílias serem restauradas. Eu vejo por mim quantas maldições que vieram de gerações em gerações e Deus quebrou todas elas, né? Então Não. é muito rico esse momento contigo. Amém, Deixa eu Hélio. falar um pouquinho Benção mais. mesmo. Amém. Sobre expectativa, né? Qual a tua visão sobre expectativa? Fica um pouco ansioso, não fica? É algo que te motiva muito ou não? Então, o que Deus te ensinou aí através da expectativa? Então, Hélio, nos últimos dias, especialmente, Deus tem falado muito comigo a respeito disso, sabe? Até compartilhei com os amigos mais próximos isso aí. Quem estiver assistindo vai ter ouvido de mim há poucos dias isso. A palavra fala de fé, e especialmente ela cria um modelo do que é a fé lá no livro de Hebreus, capítulo 11, Sim, né? Então a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas que você não vê. Então ele tentou de alguma forma sintetizar e sintetizou muito bem. E aí eu tava percebendo que na minha vida eu tava muito assim, sabe, buscando uma dependência de Deus. Então Deus, né? Jogava tudo para Deus e de alguma forma eu criava pouca expectativa, falava para Deus, Deus, toma conta de tudo, né? E criava pouca expectativa, mas depois o Espírito Santo começou a me mostrar que isso também era um pouco de falta de fé. Porque quando você analisa esse texto de Hebreus, o que ele pega e fala? Ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que você espera, mas que você não vê. Então, para que a fé se exerça de uma forma completa, é necessário que haja uma expectativa. Então, assim, o que eu acabava fazendo, aquela ideia do tipo, Deus, resolva isso para mim. E eu imagino que Deus olhava e falava assim, mas o que você quer que eu faça? Né? O que você quer que eu faça? E a gente vê isso no Evangelho claramente. Jesus tocando num leproso, olhando para um leproso e falando: o que você quer que eu te faça? Né? Jesus olhando para um cego e falando para ele: o que você quer que eu te faça? Então, assim, a expectativa do jeito certo, né? Não uma ansiedade, mas projetos em Deus. Eu hoje estou retomando muitos. Muitos. Eu tinha ficado um pouco assim, deixando Deus decidir por mim. E glória a Deus, é dependência isso. Amém. Não estou dizendo que você não tem que depender, pelo contrário. Mas eu estou dizendo que o relacionamento com Deus é um diálogo e não um monólogo. Então eu preciso interagir com Deus para que Deus interaja comigo, né? Quando a gente vê a história de Josué, Deus fala para ele: eu vou ser contigo em tudo que você fizer. Mas em tudo sim. que você fizer. Se você não fizer, como é que eu vou ser contigo? Né? Então, assim, eu tenho voltado a sonhar. Não que eu tivesse parado, mas talvez eu tenha entrado num ciclo de uma dependência de Deus, que depois o Espírito Santo foi me mostrando que a intenção era boa de ter essa dependência, mas o modelo não era o mais adequado, não era o mais efetivo. Então eu tenho que ter a dependência de Deus, mas eu tenho que ter expectativas, sabe? Sobretudo, sobre a minha vida em todas as esferas das quais eu caminho. Né? Profissional, ministerial, familiar, como marido, enfim, é o que eu tenho vivido agora, é o que Deus tem falado comigo agora. Então eu tenho criado talvez até novas expectativas aí, e eu creio que isso faz parte da fé. Tô falando para Deus coisas que eu creio que são de acordo à vontade dele, e se for, vai acontecer, né? Mas eu tenho feito um projeto de um futuro. Amém. A palavra mesmo relata, né, sobre isso, né, que a gente não recebe porque a gente não pede. Quando a gente pede mal, né? Pé de mal. E a gente precisa conhecer. Jesus mesmo ensinou, falou: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para este monte: olha, vai de um lado para o outro. Ou seja, você precisa ter essa visão e fé suficiente para que aquilo, porque assim, como você disse, foi muito fundo, né? O possível é do homem, o impossível é de Deus. Então, o que está na tua mão para fazer, não adianta. Você vai pedir para Deus fazer, Deus vai falar: filho, isso não há necessidade de você pedir para mim. Eu preciso que você decida. Agora, o que eu posso fazer é o impossível, é aquilo que você não tem possibilidade de fazer, e vou agir porque eu coopero
a favor daqueles que amam, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Amém. vamos um pouquinho mais para frente, agora entrar numa área um pouco mais delicada, Uhum. queridão, referente a. Eu vou englobar três coisas. Primeiro, frustração, dor e depressão. Por quê? Porque a gente sabe que como uma sequência, né? Quando as pessoas ela passam por um processo de frustração, gera-se uma dor e se isso fosse agravando, é como você comentou, as pessoas vão procurar médico depois que já estão quase totalmente prejudicada aí a saúde, né? Então, eu creio que Deus sempre ensina, e você falou que passou por uns momentos tão delicados, com 18 anos você mencionou que tentou tirar a própria vida. Como foi esses momentos tão delicados? Como Deus conseguiu te puxar? Porque eu creio que tem pessoas que possam ouvir essa live ou esse vídeo futuramente, e isso possa vir como uma palavra de Deus do trono para eles, sabe? O... No meu tempo, depressão chamava frescura, né? Então ela não tinha, ela não era delimitada, ela era uma frescura. Então se você tivesse depressão, você era fresco. Tanto que eu sentia o que eu sentia e fiz o que eu fiz sem ter o discernimento de que eu estava em depressão. Então, olha que loucura, não tinha, não se falava a respeito disso, né? Eu tô falando de 2001 isso, você imagina, né? Sim. Quase 20 anos atrás, não se falava a respeito disso. E, e eu percebia que tão grande quanto era a tristeza que eu sentia naquela época, talvez até maior do que a tristeza, era uma falta de propósito na vida. Então eu olhava para minha vida e sentia que a minha vida não tinha propósito. E se você não enxerga propósito na vida, você perde o desejo por ela. Então o que me levou naquela época, antes de conhecer a Cristo, a viver uma depressão e consequentemente tentar fazer o que eu fiz, era não só uma dor, porque naquela época não era uma dor específica, eu não tinha passado naqueles dias por um problema específico, como quando eu passei com 13 anos de idade, quando a minha irmã morreu. Sabe, quando eu passei por outras situações familiares que foram acontecendo em fases mais jovens, naqueles dias eu não estava vivendo um problema específico, mas eu não tinha sentido de continuidade de vida. Não sentia que a minha vida era útil para nada nem para ninguém. E eu creio que é muito do que as pessoas que têm depressão sentem também. Né? Sim. Elas sentem que se elas morrerem hoje, ninguém vai sentir falta delas. E é uma grande mentira. A misericórdia do Senhor me alcançou, eu me converti. E depois que eu me converti, eu passei por grandes processos de dor, de perda. Mas pela misericórdia do Senhor, nunca mais eu tive depressão, que é a continuidade da dor, né? A dor prolongada por um prazo maior. Nunca mais eu tive isso. Eu passei por grandes dores mesmo. Eu poderia relatar algumas uns anos atrás. Algumas pessoas sabem, a pastora Lu teve o piripaque do Chaves, que eu brinco, né? Ela teve um derrame. Ela teve um derrame com 33 anos de idade. Um belo dia foi pegar ela no trabalho, ela não se mexia, não andava, tal. E aí levei ela para o hospital, começou uma saga, eu não conseguia encontrar o diagnóstico médico correto dela. Ela não É. estava enxergando direito, ela não estava andando, ela começou com outros sintomas no corpo, dormência no rosto e tudo mais. E aí, depois de muitos dias dentro do hospital, descobriu-se que ela tinha tido um derrame, a pessoa foi internar ela urgente e o médico não falava nada para ela, falava assim, olha, não sei se você vai ficar com sequela, se isso vai durar 3 meses ou o resto da sua vida. A questão é que depois de 21 dias que ela tinha tido o problema inicial, a gente saiu do médico com um diagnóstico, ela fez ressonância, fez tomografia, fez tudo aquilo que tem que fazer, viu que ela tinha tido uma lesão no cérebro do nada, né? A pessoa jovem, 33 anos, e eu voltei para casa com uma mulher que não andava, voltei para casa com uma mulher que tem, eu brinco que ela tem 200% de visão, e que não conseguia enxergar mais, porque a visão dela ficou embaraçada, embaçada, ela não conseguia enxergar mais. E eu sozinho, né? Sem família da terra aqui em Taubaté, só com a família do céu, e foi uma benção. E passando por isso, né? Então todo dia eu levantava de manhã, tinha que levar ela no banheiro, eu tinha que dar banho nela, sabe? E nesse processo, eu lembro de um dia que eu estava indo pro hospital, né? E esse processo de descobrir o que ela tinha demorou uns dias.
como eu comecei a falar. Eu lembro de um dia que a minha mãe me ligou, então, minha família estava de cabeça para baixo. Minha mãe me ligou e falou assim: ah, sua irmã tá lá travada com uma hérnia de disco, não consegue andar. E eu acabei de voltar, nessa época o meu pai era vivo ainda, acabei de voltar do hospital com o seu pai, acabou de descobrir que ele tem um tumor no intestino. E eu indo levar a Lu no hospital. E ela travada sem andar e sem enxergar. Então, assim, em algum momento você fala, caramba, né? Que difícil, cara. E a gente passou por aquilo, né? Foi bem complicado. E aí, uns Sim, 6 meses depois, a gente passou por uma outra dificuldade, né? Que a gente falou assim, ah, vamos então, né? Vamos engravidar, né? Vamos ter um filho e tudo mais. Aí a gente falou, a gente consolidou essa ideia e a gente tentou e a Lu engravidou. E aí, com 2 meses, perdeu o neném. Então, assim, mais um baque, assim, foi bem difícil na época, bem difícil mesmo, né? Acho que só quem já passou por essa experiência talvez saiba e é muito difícil você voltar para casa e não ter um filho para abraçar, entendeu? E aconteceu isso com a gente. Então foram porradas que a vida foi nos dando. E eu lembro da cena, né? Eu lembro que quando a gente saiu do médico e teve o diagnóstico, né, de que ela tinha perdido o neném, eu lembro que a gente foi na casa dos nossos pastores, pastora da Jo, pastora Beth. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu tava me segurando, né? E aí quando eu cheguei lá, aí eu não aguentei, daí eu chorei, né, com os meus pastores, com meus amigos. E ainda faço das palavras que eu disse naquele dia as minhas palavras de hoje. Eu lembro claramente que durante o choro, me deu uma crise de choro muito forte, eu gritava: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Durante 2 meses eu fui o melhor pai do mundo, o homem mais feliz do mundo, e, e aconteceu isso, e o Senhor continua sendo bom, mesmo depois de ter acontecido todas essas coisas. Isso me tornou mais forte. Isso me tornou mais forte. é, é complicado. Precisaria de um copinho de água agora. É bem delicado mesmo, né? Poxa. E quem olha para você, vê você aí ministrando, pregando a palavra, não, de repente não consegue ver 1%, 10%, nem uma porcentagem de tudo aquilo que vocês vivenciaram, né? E é uma das coisas que faz e traz essa edificação da nossa fé, né? É ver como Jesus é bom e Jesus não é distante, ele é o mesmo hoje, foi ontem, será eternamente e tem nos ajudado aí. Muito obrigado por abrir uma parte tão Amém. delicada da sua vida e eu tenho certeza que Deus tem te dado filhos preciosos, Amém. preciosos Com mesmo, certeza. filhos, filhas de várias idades, de variedade. Deus tem presenteado vocês e assim como você pronunciou, seja feita a vontade de Deus dentro do tempo dele, assim como Deus tem planos, ele vai colocar o desejo no coração dentro das vontades, né, que ele tem separado. Olhando um pouquinho aí, é um pouco delicado ainda, vamos. Eu primeiro Bora, vamos lá. começo numa onda, depois eu vou dar uma amenizada, e é benção porque isso faz muito bem, e eu fiquei prestando atenção, Felipe, quando a gente vivencia, a gente passa por esse momento, né, de receber esse testemunho, essa pequena semente, você se aproxima tanto da outra pessoa que você olha para a pessoa e fala, puxa, mas que gostoso, como assim? Eu quero estar perto com ele, eu quero dar um abraço, aí volta no abraço, volta no carinho, que são coisas Amém. preciosas que Jesus tem nos ensinado. Vamos Amém. lá, falar sobre duas coisas delicadas, o fracasso Bora. e críticas. Que Deus te ensinou com o fracasso e as críticas. Então, o fracasso para mim, o Hélio, para mim ele faz parte do jogo. Acho que todo mundo que está jogando corre o risco de ganhar ou corre o risco de perder. Isso aí para mim é uma máxima, entendeu? Então assim, eu já tive N sucessos na minha vida e já tive grandes fracassos. Já tive profissionalmente, financeiramente, já tive vários fracassos. Então assim, eu acho que faz parte do jogo. Eu acho que se o fracasso foi porque eu errei, eu preciso da misericórdia do Senhor. Se o fracasso foi porque eu precisava aprender, eu preciso da misericórdia do Senhor.
Se o Amém. fracasso foi por inexperiência, por imprudência, por imperícia, eu preciso da misericórdia do Senhor. Então, assim, seja qual for o motivo desse fracasso, eu preciso do Senhor. Isso aí para mim é fato. É fato. Com relação às críticas, Hélio, possivelmente elas estejam certas. Hoje, quando alguém me critica, eu falo, possivelmente essa pessoa esteja certa. Me incomoda, eu acho que é difícil a pessoa que fala assim, não, eu gosto de ser criticado, se puder já mandar uma crítica para mim logo de manhã, eu prefiro. Acho que ninguém, né? Ou poucas pessoas são assim. Mas hoje eu considero, eu penso que daquilo que me chamam, pode ser que realmente eu seja. Sabe, eu tento olhar com esse negócio. Eu não fico naquela crítica construtiva, que foi falado com jeitinho, ou crítica destrutiva, que foi falado mais dura. Lógico, se eu tiver que ouvir algo e eu puder escolher ouvir de uma forma mais suave, por que não? Né? Acho que não sou masoquista, não gosto de sofrer. Mas a ideia que eu tenho é o seguinte: o que, que essa pessoa está falando? Tem fundamento? Ela pode estar falando gritando, ela pode estar falando de uma forma errada, ela pode estar falando até me xingando. Eu paro para analisar, para ver se ela não tem razão. Possivelmente tenha. Sou falho. Erro para dedéu. Amém. Vamos lá, essa aí tem mais duas ainda nesse nível, né? Mais delicadinho. Bora. Falta de dinheiro, o que que você pode compartilhar aí? O que que você aprendeu com a falta de dinheiro? Se já ocorreu isso, né? Graças a Deus não, eu sou um homem de. Vi no berço de ouro. Nasci no berço de ouro, né? Então, Hélio, para mim a relação com o dinheiro ela talvez seja um pouco peculiar do que a maioria das pessoas elas olham para o dinheiro, sabe? Porque para mim, o que é o dinheiro para mim? Eu enxergo tudo como se fosse uma equação matemática, né? O que eu preciso fazer para ter dinheiro? Trabalhar. Não é isso? Eu preciso trabalhar. Sim. Então eu dou 2, 3, 5, 7, 8, 10 horas do meu dia ao longo da semana e ao longo dos meses para trocar esse tempo por dinheiro. Então, uma nota de R$ 100 para mim não é uma nota de R$ 100. Uma nota de R$ 100 para mim são minutos ou horas ou dias da minha vida. Então a relação que eu tenho com o dinheiro é uma relação de amor e ódio nesse sentido, porque é muito importante o dinheiro. Especialmente o cristão trata o dinheiro de uma forma muito quase que relaxada, sabe? E a gente esquece que a gente está trocando a nossa vida por esse dinheiro. Sim. Então, eu enquanto cristão entendo que o dinheiro, ele é a mola que move o mundo. Só que ela é uma mola que ela vai se movimentar para o lado bom ou para o lado mal. Depende de quem está do outro lado da mola. Sim. Se eu tiver mais dinheiro, esse dinheiro vai ir para o reino de Deus. Com certeza. Porque eu sei, eu até brinco, né, que quando eu me converti, que foi num jantar, eu não paguei a conta, mas teve uma conta. Alguém pagou essa conta para mim. Então, assim, eu enxergo o dinheiro como algo muito sério, que nós cristãos especialmente precisaríamos ter muito mais cuidado, muito mais zelo por ele. Eu venho de uma família que passou sérias crises financeiras, então eu tenho várias sequelas. Hoje são cicatrizes, no passado foram dores que foram geradas por causa da falta do dinheiro, sabe? Então, assim, quando eu vejo uma família, especialmente quando ela é uma família cristã, né? Porque o cristão ele já descobriu que ele tem um problema, só que muitas vezes ele não encontrou a solução. Mas ele encontrou a Cristo? Encontrou. Só que ele encontrou a Cristo, Cristo encontrou a ele, só que ele não entendeu toda a plenitude de Cristo ainda. Ou porque não quis, ou porque não teve tempo, sabe? Eu não sei qual é o motivo. E aí eu vejo as pessoas sofrendo pela falta do dinheiro, isso me pesa muito, porque para mim dinheiro é vida. É você propiciar vida para aqueles que você ama quando você os conhece e para aqueles que você ama também, mas sem conhecer, porque a gente ama pessoas que a gente não conhece, né? Eu tenho Sim. certeza que você, eu ou alguém que nos ouve, pode ser que em algum momento ajudou uma obra missionária de um outro país, de pessoas que você nem conhece. Então, Sim. assim, a falta de dinheiro é algo muito sério, porque ela vai podando sonhos, ela vai tolhindo sonhos, e isso é muito sério, muito sério. Eu acho que o cristão precisa ter um zelo. A gente foi tão bombardeado com dinheiro e cristão na mesma frase, sendo algo pejorativo.
A gente viu tantas sim, pessoas errando e muitas vezes pecando, né? Acho que não é, o nome não é nem erro, é pecado mesmo a respeito de dinheiro, que a gente, enquanto cristão, tenta fazer o que é certo e para de falar sobre esse assunto. Só que a gente para de falar, mas quando falta, sofre. Aí você sim, fala, cara, então assim, não deveria parar de falar, né? Pelo contrário, deveria ter respeito por ele e entender, sabe? Para que Deus dá dinheiro para um cristão? Sempre que um cristão tem uma visão, Deus envia uma provisão. Sempre. sim, Né? E a gente, enquanto cristão, não pode temer falar disso com Deus, porque o que é um milagre? Milagre é o céu suprindo a terra. Cada vez que eu preciso de algo, eu vou precisar ser suprido do céu, porque o meu socorro vem do Senhor. sim. Então, sempre na vida do cristão tem que haver milagre em todas as áreas, porque na hora que não tem milagre na vida do cristão, é porque ele está se suprindo pela força do braço. Então, isso não é bacana. Então, assim, o dinheiro para mim é isso, sabe? É vida. Eu acho que o cristão não tem que ter medo de ter dinheiro. Ah, mas se eu tiver dinheiro, eu vou me desviar. Ore ao Senhor para que você se torne um cristão verdadeiro. Então, o seu problema não é que você não tem fé. Sabe, se o dinheiro vai te desviar, então é complicado. Você precisa ter uma fé madura, você ainda tem uma fé Sim, infantil. verdade. A última das perguntas mais delicadinhas aí, sobre Não, bora aí. tristeza. Tristeza é algo que é muito sério também, porque a gente acorda bem e de repente está triste. Você olha para a pessoa olha para você e fala: Puxa, mas o que aconteceu que você está triste? De repente você nem sabe, foi um sentimento que veio, foi um sonho que você lembrou, foi alguma coisa que aconteceu, alguém que te falou, uma imagem que você viu. E o que você aprende com a tristeza e como você lida com ela? O ser humano, ele tem várias facetas, né? Acho que a gente falar que tem um temperamento só durante todo o tempo, tá mentindo, né? Eu, às vezes, desfruto da companhia da tristeza, mas eu dou carona por ela por pouco tempo, né? Por pouco tempo. Acho que eu tenho uma época do mês que eu tomei de TPM também, e acho que nessa época que eu tomei de TPM eu tendo a ficar um pouco mais triste. Brincadeiras à parte, né? A gente sempre tem o É, dia, né? O dia mal, né? O dia que você não tá bem, que você não tá legal. E o que que eu faço, né? Qual é a minha busca? Eu primeiro tento identificar o que que tá me incomodando, que às vezes eu nem sei, sim, nem sei. Aí depois que eu identifico, eu não entro naquele processo de luta mental. Quando eu era mais jovem, eu entrava muito nisso, tentando como se vencer aquilo por uma guerra mental, sabe? O pensamento vinha e voltava, vinha e voltava. Hoje em dia eu não fico alimentando mais isso. Eu não fico alimentando mais isso, porque eu sei que as consequências são grandes depois. Eu sei que sim, todos os passos que eu der para longe de Deus, depois eu vou ter que dar de volta para próximo dele. Então, assim, se quando eu dei foi difícil, voltar vai ser mais difícil ainda. Eu vou estar cansado, desgastado, né? Com menos fé. Então, eu não dou muita corda para tristeza, não. Sabe, eu às vezes eu pareço até que não sinto tristeza. É uma mentira, eu sinto tristeza sim. Só que não é que eu maqueio isso ou escondo isso. Eu bato no peito e vou para cima da situação. Não vai mudar. sim, Eu tenho que enfrentar ela. Então, assim, eu prefiro enfrentar, sabe? Prefiro enfrentar e não deixo me abater, porque depois, se eu me abater, vai ser pior. é verdade. Entrega na mão do Senhor, né? Joga as minhas aflições nele e Amém. bora pra frente. Por isso que eu mencionei e até especifiquei um pouco a pergunta, porque é algo que é muito sério, né? Pessoas que acham que pastores, líderes, quem tem um cargo, alguma coisa assim, não sofre tristeza, não tem dificuldade, não passa por lutas, né? São invencíveis. E, na verdade, são dependentes daquele que é invencível. Aí é diferente. Mas, lindão, estamos de volta. Paz, voltamos Show. agora definitivo. Isso, agora tá parecendo quando a gente alugava uma hora na Lan House, aí você precisava prorrogar, me vê mais 30 minutos aí, por favor, que eu preciso terminar o relatório aqui. Mas tranquilo. Vamos lá. Um momento Bora. aí onde eu sei que Deus nunca fica distante, mas tem momentos na vida da gente que parece que Deus, um período, ele está distante da gente, né? Não sei se você já vivenciou isso, como foi, como você lidou e o que você aprendeu com isso.
Então, Hélio, assim, eu te falando de pensamento e tal, de temperamento, assim, eu tenho uma tendência, é aquilo que você falou de tristeza, depressão, né? De ter baixa autoestima. Então, assim, eu nunca tive a moral de chegar pra Deus e falar, Deus, o Senhor tá longe de mim, cara. Eu nunca tive a moral, eu sempre tive a certeza do tipo, ah, cara, o problema sou eu, né? Lógico que o problema sou eu. Eu nunca tive essa moral de falar assim, ah, não, Deus tá, Deus não me ouve. Eu sempre chegava à conclusão do que, cara, eu me afastei de Deus. Eu não estou conseguindo fazer com que esse relacionamento flua. Eu preciso recuperar isso, sabe? Sempre vinha na minha cabeça, né? Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Amém. Então, assim, para mim sempre foi nessa pegada, sabe? Do tipo, não, Deus, seja Deus verdadeiro e eu mentiroso. Sempre tive esse olhar assim. Mas, né, em momentos da vida você fica ali. E o pior, né? Como eu penso muito assim, eu fico refletindo, meditando, até brinco, eu fico filosofando, né? Eu chego à conclusão de. Eu consigo chegar à conclusão de muitas vezes quais são os problemas. E pior do que você não ter um relatório de qual é o problema, é você ter esse relatório e ter que mudar. Então, assim, Sim. aí é duro também, porque muitas vezes eu não consigo, eu sou falho, sou um homem como qualquer outro, né? Mas Amém. nesses momentos aí eu tenho que correr atrás de Deus. Que benção. E Deus relata isso, né? Ele tem mãos para nos tocar, olhos para nos ver, ouvido para nos ouvir, mas o que faz separação entre o homem e Deus, né? A iniquidade, é o pecado, está em Isaías 59, 1 e 2. Né? E é importante isso, né? Que todos sejam mentirosos, mesmo, menos Deus, né? Que Deus, Menos Deus. ele é maravilhoso demais, isso é verdade. E é benção, porque vai trazendo essa bagagem, né? Essa base e uma estrutura, porque é difícil. Eu creio que a gente pode passar até por um processo de silêncio, né? Parece que Deus não nos ouve, parece que a nossa oração não passa do teto. Aí a gente tem um versículo que fala, então vai consertar com a tua casa, talvez seja que você não está conversando com a tua esposa, que a oração não passa do teto, e tem um monte de coisas que a gente vai, o conhecimento vai libertando, né? Conhecereis a Vai, verdade, ela vai nos libertando. com Bom, certeza. referente à decepção, creio que nessa jornada aí você deve ter passado por diversas decepções. Relate o que você aprendeu, né? Você pode relatar e aprendeu com tudo isso. Um dia eu estava assistindo uma entrevista de um. Ele é cristão, o Vitor Belfort, né? Quem gosta de luta aí sabe quem é o Vitor. Sim, Lutador brasileiro aí de UFC e tudo mais. E ele um dia falou uma frase, cara, que me marcou. Ele disse que as pessoas são traídas pelos amigos, não pelos inimigos. Então todo esse processo de dor e de traição sempre vem de um amigo, porque do inimigo você não espera nada. verdade. E sempre que você se propõe a viver um relacionamento com pessoas, essa possibilidade naturalmente ela se abre. A partir do momento que eu me propus a caminhar mais próximo com você, eu estou dando a chance de você errar comigo e você está dando a chance de eu errar com você. E isso inevitavelmente gera dor, cara. Sim. Gera dor, gera dor. Mas eu brinco que eu tô com 37 agora, né? Eu sou 83. E uma das coisas boas, né, de quando você vai envelhecendo, é que você vai tendo um pouco mais de maturidade. Você vai tendo um pouco mais de maturidade, sabe? E com a maturidade você começa a olhar as coisas por um outro lado. Por um outro lado. Então antes eu era muito sanguíneo, sabe? Então, poxa, eu comigo, onde já se viu? Eu não era muito de exteriorizar isso, sabe? Eu ficava com esse turbilhão dentro de mim. Porque sou um cara que, às vezes, pelo meu tamanho, o meu timbre de voz, acaba parecendo que eu tô gritando, eu tô intimidando alguém, e a maioria das vezes não é, então eu fico me policiando por isso. Então eu não sou muito de exteriorizar, mas eu ficava com esse turbilhão dentro de mim, poxa, me traiu, ou onde já se viu, né? E comeu no meu prato, bebeu no meu copo, olha só como era a pessoa. Mas hoje, não que eu não sinta isso, né? Eu estaria sendo hipócrita dizendo que eu não sinto mais isso. Não é que eu não sinto,
É que eu hoje olho por um outro ponto de vista. O que será que levou essa pessoa a fazer isso? Inclusive eu considero, né? Igual a gente falou de crítica, né? Será que não foi um erro meu? Também. Será que não foi eu mesmo que plantei? Tudo bem, ela agiu da forma errada. O erro dela é irrevogável. Ela errou, vai ter que assumir as consequências dos seus atos. Mas pode ser que eu tenha sido a pessoa que provocou a ira dessa pessoa, por exemplo. Então, Sim. assim, dentro das decepções, é igual a história da tristeza, Hélio, e os que estão nos ouvindo, né? Eu tento não ficar muito com isso, não. Mas, assim, é verdade, cara. Quando alguém muito próximo, assim, te machuca, meu coração fica ferido, cara. Fica ferido, e eu vou orando, eu vou pedindo para Deus. Dificilmente o sentimento que eu tenho é raiva, quase nunca é raiva. Mas é uma mágoa, uma tristeza, às vezes um sentimento de luto, sabe? Como se tivesse morrido alguém. Uma dor de acordar de manhã, tá com um buraco aqui no peito, sabe? A boca do estômago. Ai, uma sensação ruim. A gente tem que depender do Espírito Santo, né, cara? Tem que depender do Espírito Santo. Mas eu me recuso a deixar de conviver com pessoas por medo de ter decepção. Me recuso, cara. Prefiro ser traído 1000 vezes do que não ter sido traído nenhuma e não ter convivido com as pessoas. Amém. Isso é fundamental, principalmente para um cristão, né? Que as decepções elas são inevitáveis Inevitáveis. e essa aproximação é o que eu sempre acredito, né? Não tem como você achar que a decepção que você passou vai ser a última e não vai existir mais. E não É tem. bobeira, né? É convívio, é contato, você aprende com isso, né? E nós vamos para a última pergunta. Aí tem os irmãos que quiserem compartilhar ou fazer alguma pergunta, o nosso querido pastor está aberto, né? A última pergunta que eu tenho para você, aí essa é mamão com açúcar, né? O que é sucesso para você, querido? Sucesso pra mim, Hélio, eu, eu sempre falo que sucesso não é onde você chegou. Sucesso é da onde você saiu, sabe? Então, assim, uma vez eu ouvi uma frase do que falava que o cara andava de Ferrari e ele estava chorando. Por quê? Porque o pai dele andava de helicóptero. Então, em relação ao pai dele, ele era um fracassado. O pai dele teve muito mais coisas do que ele. Então, em relação ao pai dele, ele era um fracassado. Da onde eu saí, Hélio? Da onde Deus me tirou? Cara, eu sou rico e milionário em todos os sentidos. Em Amém. todos os sentidos. Eu tenho uma família linda, uma esposa que me ama, eu tenho dinheiro suficiente e muitas vezes sobejando, eu tenho amigos dos quais eu posso, né, como você, está conversando com você uma hora dessa. Eu tenho, cara, não tem como falar. Deus me tirou de um local muito ruim e me deu coisas muito boas. Então, assim, sucesso para mim é isso. É da onde eu saí, aonde eu tô. E não tem como falar que isso não é sucesso, cara. Então, essa é a ideia que eu tenho de sucesso, sabe? Da onde eu saí, para onde eu cheguei, sou um homem de sucesso, cara. Amém. E esses são os principais valores que Jesus vai mostrando para a gente, né? É importante que ele cresça, a gente diminua e reconheça Amém. a glória dele. A gente vai indo para as conclusões agora, para o encerramento. Amém. Não vi nenhuma Já pergunta, eu acho que faz das. pergunta aí, pessoal, para ficar mais tempo aqui conversando. Então, fica mais conversando. Eu não posso atrapalhar, né? Hoje é um dia muito especial, dia de namorados, então eu acho que tem ainda um jantar, luz de vela que você vai fazer para a esposa e etc, né? Vou. Se tá ouvindo aí, meu amor, ele tá me colocando uma saia justa, porque eu não preparei esse jantar à luz de vela. Não, eu Aí também não agora. preparei, eu tô vendo o que que eu vou fazer, porque tem que ser válido para mim também, né? É, Mas eu vou deixar o finalzinho agora para você concluir. Se algo que eu tentei vasculhar aí de todas as formas para conseguir retirar ou conseguir de você algo importante que você me impactou por demais, a sua vivência, a sua história. Eu sei que não para por aí, porque Jesus é tremendo. Muitas vezes a gente não consegue imaginar o que, que pode sair da nossa vida para poder ajudar outras vidas, ou o que eu tenho de experiência que eu posso contribuir a alguém. Foi como você disse, né? A gente nunca pode achar que talvez a gente não possa acrescentar algo e que seja valioso para as pessoas. Posso dizer uma coisa muito importante. Desde os primeiros contatos que eu tive hoje conversando com você,
um pouco mais profundo, né, profundamente. Já tive outras conversas super interessantes, legais com vocês, com você principalmente quando eu estava no ministério em São José dos Campos. O grau de maturidade e intimidade, aproximação e leveza em dialogar com você é muito bom, muito precioso, é muito gostoso, porque Amém. é agradável, sabe? Eu vejo que tem todo um cuidado, mas não são palavras vagas, não são só citações, alguma coisa que. Porque a gente consegue sentir, a palavra ela tem em si poder e muita Amém. importância, né? Então, quando a gente demonstra ou fala algo que a gente não vive ou não vivencia ou não acredita, isso se torna meio supérfluo, muito vago, né? Então, muito obrigado, querido. Muito obrigado por Amém. esses momentos tão preciosos. Passou aí 1 hora e 10 minutos. Olha, rapidinho, nem Como senti. então, como eu vejo que a importância não está no tempo, mas sim, como você disse, na qualidade do tempo. Eu não sei quantos que vale 1 hora e 10 de você, mas eu sei que o que vale é que esses minutos façam total diferença, como fez para mim, fez para aqueles que estão nos ouvindo também. Quero Amém. deixar esse espaço aí para você compartilhar algo, ou um testemunho, ou alguma mensagem para quem está nos ouvindo e vai nos ouvir também. Ó, eu vi duas perguntas aqui que fizeram, da Opa, Betinha vamos lá. e do Ramon. O Ramon perguntou se eu Isso. me arrependo de alguma coisa que eu fiz. Eu me arrependo de coisas que eu não fiz, cara, no sentido de ter tido medo, sabe? De ter tomado uma postura ministerial, alguma coisa do tipo. Eu tenho sim, acho que é normal, né? Acho que todo mundo tem, sabe? Então, às vezes, por medo de errar, eu deixei de fazer. Então, tem algumas coisas sim que eu deveria ter feito. E se tivesse errado, o que que eu ia falar com Deus? Senhor, me perdoa, preciso da tua misericórdia. Supra de novo a terra. A terra continua precisando do céu, Amém. né? Traga de novo o seu suprimento. E a Betinha perguntou se eu sinto falta de Ubatuba, né? O que que eu sinto falta de Ubatuba? A partir do momento que Deus colocou, tá batendo no nosso coração. Irmão de Ubatuba, ó, eu amo vocês, mas eu sou Taubaté. Eu não sinto falta de nada. Sinto falta de estar abraçando, beijando vocês, interagindo, batendo papo. Isso aí não tem como, né? Saudade humana. Agora, falar que meu coração fica dividido, fica uma parte Ubatuba, de jeito nenhum. Meu coração, Deus me teletransportou em todos, me arrebatou para Taubaté. Eu sou de Taubaté. Amém. é, Trabalhando aí, eu era obrigado a ter casa aí e tudo mais. As pessoas, por que você não muda para cá? Eu falei, você tá louco? Minha cidade é Taubaté, que isso? Né? Nunca, né? Eu tenho um amor por Ubatuba, poxa, família aí, amigos aí, uma história, nasci espiritualmente aí, né? Como não, né? Agora, falar que eu tenho qualquer coração dividido, tem não. Amo, 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 amo. Mas minha cidade é Taubaté. E as Amém. considerações finais aí. É, Acho que esses dias de quarentena fez a gente refletir bastante, né, Elinho, e os que nos ouvem. E eu acho que quem ainda entendia que igreja era quatro paredes com telhado em cima, acho que se frustrou bastante. Eu acho que está vivendo em maus dias, sabe? Eu tenho vivido dias incríveis dentro da minha casa com a minha esposa, incríveis, sabe? Ela dormindo, acordando. Quer que eu seja sincero, né? Poderia viver muito mais tempo assim, porque a gente vive em harmonia, sabe? E eu fico triste quando eu sei que alguém não vive assim. Então, assim, o que eu mais falo para finalizar, para estar finalizando, aproveite ainda, a gente não sabe mais quantos dias, semanas, ou vamos ainda precisar ficar de quarentena. Mas entre num acordo de você com você mesmo, sabe? De ter uma intimidade com o Senhor, para que depois que você tiver essa intimidade com Deus, você possa estar levando isso para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Tá vivendo uma vida em paz. A casa de um cristão tem que ser uma casa de paz, sabe? Eu acho que as famílias agora estão sendo obrigadas a conviver de tal forma que nunca, talvez antes tivesse sentido, e talvez nunca mais tenham essa oportunidade. Então Sim. aproveitem esse momento, sabe? Desfrutem, sabe? Gerem intimidade. Às vezes eu fico do lado da minha mulher, ela fica do meu lado, a gente não está conversando nada, mas a gente está íntimo, sabe? Sim. É intimidade. Então é isso, sabe? Busquem essa intimidade e
É isso. Prazerzão estar aqui com vocês. Amém. Até a Flor colocou uma pergunta dentro do que você praticamente deixou como mensagem, né? O que que você Uhum. mais aprendeu nesse isolamento, né? Que é a questão da valorização, a importância da igreja, a importância do relacionamento, da família. Mais uma vez, sem me estender muito, obrigado. Obrigado a todos que puderam estar participando neste momento tão precioso. Pastor Felipe, muito obrigado. Tenho certeza que, por mais que a gente quisesse e tivesse uma oportunidade na igreja para poder dar um testemunho, talvez não seria dessa forma, né? Como Verdade. esse bate-papo. E a ideia principal é essa, né? Eu tenho tido um privilégio, a honra de conhecer um pouco mais a fundo grandes homens e mulheres de Deus com uma história de vida maravilhosa. Não tem só status, né? Pelo contrário, isso aí é só uma arma de guerra, né? Um posicionamento no reino espiritual onde Deus delegou por aquilo que foi conquistado, né? E para os propósitos de Deus dele na nossa vida nessa terra, né? Amém. Muito obrigado, irmãos. Boa noite. Até segunda-feira vai ter mais uma live. Que Deus abençoe. Um abraço, Taubaté. Um abraço a todos. E lembrando, hein? Minha esposa envia um beijo, um abraço a todos. Você, Pastor Felipe, sua Amém. esposa. Receba. A nossa casa tem uma aliança, a nossa casa tem Amém. uma conexão muito firme. E o Benjamin, mesmo dormindo, está bem conectado contigo. Está Amém. ligadão de tudo aí, tá bom? Que Glória Deus a Deus. abençoe. Boa noite a todos. Shalom. Bom final de semana. Shalom. Shalom. Igualmente, abraço. Tchau, tchau.